Bom, vamos então estudar o módulo de língua estrangeira inglês, fascículo 2, né, o módulo 2. Orientações de estudo. Faça o estudo do fascículo e resolva seus exercícios no caderno. Utilize os objetivos como guia de estudo. Se possível, tenha um dicionário em mãos para auxiliá-lo. Nós usaremos aqui o Google Translator. Conte com a equipe de professores. Ao final do estudo, faça a correção dos exercícios e faça a avaliação quando estiver apto. Assim você ganha tempo. Ok? São as orientações gerais. O sumário que nós vamos estudar hoje, né, é o there to be, é o verbo to be no presente, affirmative form, forma afirmativa, negative form, forma negativa, interrogative form, forma interrogativa. Tem um texto, depois tem as preposições de lugar, os dias da semana, os meses do ano, as preposições de tempo, o modo do verbo can, que é poder, eu posso. Tem um outro texto, depois os adjetivos possessivos, o presente contínuo, um outro texto, palavras cognatas, que são as palavras iguais ao português, um outro texto, vocabulário e, por fim, gabarito. Então vamos começar aqui, unidade 10, que é a continuação da apostila 1. Usamos there, né? Usamos there mais o verbo to be para indicar a existência de pessoas, situações ou objetos. Tem o mesmo sentido do verbo haver ou ter, no sentido de existir em português. Observe o verbo there to be no presente. Aqui está escrito errado, esse there to aqui é separado, tá? Não é junto não, é separado aqui, digitaram errado aqui, tá? There to be, né? Então there to be é o verbo no presente. Então, alguns exemplos. Então seria o correspondente o existe em português, né? Existe, tem, entendeu? Então, there is, né? There is. Existe. É usado com substantivo no singular. There are. Existem. É usado com substantivo no plural. Então, observa aqui. Is é singular. Are é plural. Então, existe um gato na sua casa? There is. Ou seja, existe, né? Existem 2 gatos na sua casa? There are. Existem, entendeu? Então, esse é o contexto que você deve usar o there is ou there are, ok? Então, vamos lá. Affirmative form. Affirmative form é a forma afirmativa, né? Então vamos ver os exemplos aqui. There is a boy reading a book under a tree. Então, there is a boy. Existe um garoto, né? Então, existe um garoto
né? There is a boy, está no singular, então there is. There is a boy, existe um garoto. Reading, né? Reading a book, lendo um livro. Under a tree, under, debaixo, a tree, de uma árvore. Lembrando que tree sem o H é árvore. Tree com H é 3. Não confunda tree de árvore com tree de 3. Tá? Pegando aqui a segunda frase, o segundo exemplo. There are 6 billion people living on this planet. Então, 6 billion são 6 bilhões. Então está no plural. Então não é there is, é there are. There are, existem 6 billion. Então existem 6 billion people. Existem 5 bilhões de pessoas, né, living on this planet, vivendo neste planeta. Então, na verdade, já até passou de 7 bilhões de pessoas, né? Mas, there are 6 billion people living on this planet. Existem 6 bilhões de pessoas vivendo neste planeta. Vamos ao próximo exemplo, né? There are, então existem. Então, there is, existe. There are, existem. Bem facinho, né? There are children playing ball. Existem crianças jogando bola, né? Children, crianças, playing ball, jogando bola, né? Próximo exemplo. There is a man. Então, é singular. Existe um homem. There is a man waiting for me outside the school. Então, existe um homem esperando por mim fora, outside é fora, the school, da escola. Então, waiting é aguardando ou esperando. For me, por mim. Outside, lá fora. The school, escola. Então, there is a man waiting for me outside the school. Existe um homem aguardando por mim fora da escola. E um último exemplo aqui. There are 10 students in class today. 3 boys and 7 girls. Então, there are, existem 10 students, 10 estudantes in class today, na classe ou na aula today, hoje. 2 pontos. 3 boys, 3 meninos, and 7 girls, e 7 garotas. Então, there are 10 students in class today. 3 boys and 7 girls. Então a forma afirmativa é muito fácil. É só você colocar na frente. Você viu lá o ponto, não tem interrogação, não tem not. Então, se não tem not, não é negativo. Não tem interrogação, não é interrogativo. Tem um ponto, é afirmativo. É só você colocar there is para singular, there are para plural. Ok? Então, é justamente o que está mostrando aqui. Vai ser there is para singular, there are para plural. Ok? Então, vou dar alguns segundinhos, se você quiser observar, ou tirar um print dessa tela, ou dar um pause, né, e dar uma olhadinha melhor aí. Eu recomendo, mais fácil, você dar um pause e dar uma olhadinha aí para ver se você lembra bem.
Então aqui nós temos mais um exemplo. There is a bus on the street. Então existe um ônibus na rua. The street é rua. Existe um ônibus na rua. Eu já tenho a tradução aqui embaixo. Nem tem ilustraçãozinha aqui para ajudar a entender que é um ônibus. Exemplo. Aqui temos um exemplo. In my neighborhood, né? Neighborhood é vizinhança, né? Na minha vizinhança, in my neighborhood, é em torno da minha vizinhança, na verdade, né? In my neighborhood, em torno da minha vizinhança, there is a nice park. Existe um belo parque. Nearby, perto, né? Então vamos fazer aqui um por um. In my neighborhood, nas redondezas da minha vizinhança, existe a nice park, um belo parque. Nearby, próximo, perto, próximo. Where, onde. You can play, onde você pode jogar. Esportes. Or, ou. Just relax, ou apenas relaxar. Então, tá aqui, no meu bairro existe um parque muito legal. Tem a tradução aqui, né? No meu bairro existe um parque muito legal onde você pode praticar esportes ou somente relaxar, né? Mais ou menos a tradução que eu dei lá em cima, que essas traduções não são bem exatas, né? Mas in my neighborhood, né? Em minha proximidade da vizinhança, né? Ou no meu bairro, né? Que a proximidade da vizinhança é o bairro, né? There is, existe, a nice park, um parque legal, né? Ou um bom parque, né? Nearby, próximo, né? Ou perto. Where, que aqui não falou a palavra perto, né? Eles esqueceram de traduzir o nearby aqui, né? Where you can play, sport, onde você pode jogar esportes, praticar esportes, né? Play pode ser jogar ou praticar. Or just relax, ou apenas relaxar, né? Ou somente relaxar. Just pode ser apenas ou pode ser somente, né? Então a tradução é mais ou menos essa. Então até agora nenhuma dificuldade, né? Porque vamos ver agora as observações. Tem duas observações aqui. Primeira observação. There is, na forma afirmativa, possui uma forma contraída, que é there is. É que nem o this is, né? Que você lembra lá, né? Vamos colocar aqui, você tem this is, não, peraí, there is, que é igual a there is. Sim, também é a mesma coisa, é isso mesmo.
Isso aí. Ok, então, é isso aí. There is, né? Então você... É que nem o I am, né? Que nem o I am, que você contrai e fica I'm, né? Você também pode contrair o there is, que vai ser a mesma coisa que o there is, né? Você fala mais rápido e escreve menos. Os americanos gostam de fazer isso. Então, na forma afirmativa, eu possui uma forma contraída que é there is. Já there are não possui contração na forma afirmativa, portanto não pode ser escrito na forma contraída. Então isso é importante, tá? É uma observação que eu mesmo não lembrava, tá? Então você pode contrair na forma afirmativa, mas no singular, né? Então na forma afirmativa no singular você pode contrair. Na forma afirmativa no plural, que é there are, você não pode contrair. Então, você não pode escrever isso aqui, ó. There, não pode. Até porque até a pronúncia fica estranha, né? Então, não pode contrair na forma no plural, ok? Só na forma singular. E a segunda observação é que a forma contraída do verbo there is na afirmativa nunca ocorre no fim de uma frase. Então, se você estiver no fim, então no início ou no meio você pode, no fim não pode, nunca. Então, is there any water? Né? Então, perguntou aqui. Né? Ó, lembra que na pergunta depois você vai ver lá que é interrogativa. Né? Então, se é interrogativa, na pergunta você vai trocar o there is por is there. Né? Existe alguma água? Né? Yes, there is. Sim, existe. Só que você não pode, no final da frase aqui, colocar o there is na forma contraída. Ou seja, está escrito aqui not, não pode, não, yes, there is. Tá? Não pode, porque está no final da frase. Se está no final da frase, você não pode contrair o there is, ok? Então, dê uma pausa, tente rever isso aí mentalmente, para você lembrar bem, ok? Se quiser, dê um print para ver mais tarde. Então é importante lembrar que você pode contrair somente o singular, contrai apenas o singular, mas não pode contrair no fim da frase. Então são essas duas observações. Então até aqui nada de muito difícil, né? Se a gente tivesse que fazer um resuminho disso aqui, né? Nós teríamos o seguinte. Se nós tivéssemos que fazer um resuminho disso aqui, nós teríamos que, para o singular, nós teríamos there is. Para o plural, nós temos there are. Se
sendo que there is pode ser contraído exceto ao final de uma frase. Já there are nunca pode ser contraído, ou seja, essa forma essa forma não vai existir. Então, isso é o que você deve decorar dessa parte que nós já estudamos. Ok? Então você pode dar uma pausa, dar uma olhadinha nisso aí. Vou tirar um print da tela. Vamos voltar para a apostila de inglês. Aí vamos entrar agora na forma negativa. Então vamos agora à forma negativa, né? Então o que eu tinha que aprender da forma afirmativa era aquilo ali que é muito fácil, muito simples. Então a forma negativa, sabendo a forma afirmativa, a forma negativa vai ficar fácil. Então na forma negativa, basta acrescentar not. Então tá aqui, basta acrescentar not após o verbo to be, né? Observe os exemplos. Então, no singular vai ficar there is not. No plural vai ficar there are not. Então é só acrescentar aqui depois do verbo to be, que o verbo to be aqui no caso é is e are. Então, é só acrescentar aqui not. Not. Pronto, acabou. Simples. Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. There is not a girl writing a letter under a tree. Então, não existe uma garota writing, escrevendo, a letter, uma carta, under, abaixo de uma árvore, a tree. Lembrando que tree, sem H, é árvore. Então, there is not, não existe, a girl, uma garota, writing a letter, escrevendo uma carta, under a tree, debaixo de uma árvore. Vamos ao segundo exemplo. There are not 6 billion people living on this planet. Então, é o mesmo exemplo lá de cima, só que no negativo. Não existem 6 bilhões de pessoas vivendo neste planeta. Próximo exemplo. There are not children sleeping in the bed. Então, não existem crianças dormindo, sleeping é dormindo. Sempre que você vê o ing, é como se fosse o NDO, né? Lembrando aqui, sempre que no inglês você vê o ing, é como se fosse o NDO no português. Então,
sleeping vai ser o mesmo que dormindo, né? Então, ing seria o mesmo que o NDO no português, é o gerúndio, seria o nosso verbo gerúndio, tá? Então, there are not children sleeping, dormindo, in the bed, bed na cama. Lembrando que bed é cama e bad com A é mal, tá? Então, ó, duas coisas que você não pode confundir. Tree é 3. Tree é árvore. Bed é cama. Bad é mal. Então, the bad boy é o cara mal. E bed, cama. Softly bed, cama confortável, cama suave, cama, né? Bad boy, garoto mal, cara mal, tá? São parecidos, né? A pronúncia é parecida, então são palavras bem parecidas, tem que ter cuidado com elas. Mas pelo contexto da frase dá para entender. Under a tree, você não vai ficar debaixo do 3, você vai ficar debaixo da árvore. Sleeping in the bed, você não vai dormir no mal, você vai dormir na cama, né? Então, pelo contexto você entende. O inglês ele é muito, você tem que prestar muita atenção no contexto da frase. There is not a man waiting for me outside the school. Então é a mesma frase que nós tínhamos lá. Não existe um homem aguardando por mim fora da escola. E por fim, o último exemplo. There are not, não existem, 10 students in class today. 10 estudantes na classe hoje. 3 boys. Ó, tá vendo aqui que 3 de 3 é diferente de tree de árvore. 3 boys, 3 garotos. And 7 girls. E 7 garotas. Então, dê uma observada aí, tá? O que você precisa saber é apenas isso aqui, que no singular você vai escrever there is not, no plural there are not. É só colocar o not na frente, mais nada. Aí você vai ver alguns detalhes aqui, eu acho. Vamos ver como é que vai estar lá embaixo. Mas dê uma pausa, observe essas coisas, né? Ou dê um print aí na tela e tente observar tudo isso aí que nós vimos. Então, aí vamos lá, as observações. Então, observação. A forma negativa ela pode ser contraída, claro, né? Então, there is not pode ser there isn't. There are not, there aren't. Então, aren't e isn't são as formas contraídas de is not, are not, né? Então, é mais fácil, mais comum você ver there isn't
e there aren't. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Observe alguns exemplos na forma contraída, né? Temos alguns exemplos aqui da forma contraída. Então, o primeiro exemplo aqui. There isn't water in the jug. Né? There isn't, não existe. Water in the jug, água na jarra. There aren't, não existem. Buttons, botões, on my shirt, na minha camisa. Então, não existem botões na minha camisa. There aren't, não existem. Cockroaches, baratas. In the kitchen, na cozinha. Então, é bem simples, basta isn't para is not, aren't para are not, sempre depois do there. Então não tem nenhuma dificuldade na forma negativa. Você pode dar uma pausa aí, observar. Observe que mesmo que você não souber o significado de jug, cockroaches ou shirt, mesmo que você não souber o significado, isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque o que você tem que entender é isso aqui, né? Não confunde também a palavra shirt, que é camisa, de shit, que é merda. Tá? Ou shit, que merda. My shirt, minha camisa. Tá? E para a gente terminar por hoje, né, vamos à forma interrogativa. Interrogative form. Né? Então, vamos acompanhar aqui. A forma interrogativa do verbo dare to be se faz colocando o verbo to be na frente do there. Então você vai inverter, né? Em vez de você escrever there is, você vai escrever is there. Lembrando que quem tem que colocar, né, a interrogação no final da frase. Em vez de ser there are, você vai escrever are there e colocar a interrogação no final da frase. Ok? Então, você vai trocar, vai jogar o is para frente do there. Em vez de there is there. Em vez de there are there. Lembrando que no final da frase você deve colocar a interrogação. Já que é interrogativo, né? Então observe aqui. Aí é fácil, porque você vê a interrogação lá no final da frase, você já sabe o que você tem que fazer.
Ó, você viu interrogação, viu interrogação, viu interrogação, viu interrogação, viu interrogação, é a forma interrogativa. Se é a forma interrogativa, o que você vai fazer? Você vai trocar o verbo e o complemento. Então vamos aos exemplos. Is there a girl writing a letter under a tree? Tem que perguntar. Ou entoação. Quando você está afirmando, você não faz esse a tree no finalzinho, né? Então uma pergunta. Is there a girl writing a letter under a tree? Então existe uma garota escrevendo uma carta sobre uma árvore? Né? São os mesmos exemplos, né? Ó, lembra que agora é plural. Então, are there 6 billion people living on this planet? Existem 6 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta? Are there children sleeping in the bed? Existem crianças dormindo sobre a cama? Na cama? Is there a man waiting for me outside the school? Existe algum homem, um homem, esperando por mim fora da escola? Bom, plural. Are there 10 students in class today? 3 boys and 7 girls? Né? Existem 10 estudantes na sala hoje? 3 garotos e 7 garotas? Né? Então, também é bem simples, né? Então, interrogative form é só você colocar o complemento na frente do verbo. Quer dizer, o verbo na frente do complemento, né? Então vamos, antes de entrar nesse texto aqui, que agora vem um texto, né? Vamos então fazer aqui um resuminho do que nós vimos até agora. Então na affirmative form você tem o singular, que vai ser there is, né? Que significa existe, que pode ser contraído para there is, né? No plural nós temos there are, que significa existem, e que não podem pode ser contraído. Lembrando que o there is também não poderá ser contraído no final das frases, então exceto no final das frases. Então na afirmativa nós temos there is, existe, pode ser contraído para there is, exceto no final das frases. No plural nós temos there are, que existem, e não pode ser contraído de forma alguma. No negativo, na forma negativa, você tem, para o singular, você tem o there is not,
né? Que significa não existe. Pode ser contraído para there isn't. There isn't. E no plural é there are not. Não confunda, tá? There is no singular, there are plural, que significa não existem, e pode ser contraído para there aren't. E a forma interrogativa no singular nós teremos is there, e no final, né, pontinho, 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 lá no final vai ter uma interrogação, né? Existe pontinho, 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 né? Alguma coisa, ok? E no plural vai ser are there, pontinho, 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 interrogação, existem, pontinho, 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 interrogação. Então, isso aqui é um resumão de tudo isso que a gente falou. A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Então, é só isso que você precisa lembrar. É bem simples. Dá um pause aí, dá uma olhadinha nesse esqueminha e você vai dar uma lidinha aí, você vai lembrar tudo isso bem fácil. Tá bom? Se quiser, tire um print. Vamos voltar à nossa apostila de inglês. Aí aqui tem um pequeno texto, que provavelmente deve cair um texto para você ou interpretar, ou você resolver alguma questão em cima do texto na prova, né? Quando você lê o texto, você tem que procurar entender as palavras que você já conhece, né? Tentar entender. Lembra que o inglês é mais procurar assim, o sentido da frase, né? Que nem, por exemplo, você vai ver lá tree, né? Under the tree. Então você não está abaixo de três, você está abaixo da árvore. Então tem que procurar o contexto da frase, né? Buscar sempre o contexto da frase, buscar as palavras que você já conhece, buscar as palavras que você não conhece, mas que são parecidas com o português, né? Então, e aí você vai lendo com cuidado e com atenção, parte por parte, tá? Então vamos lá. Vamos ler esse texto aqui, vamos lendo e tentando entender ele. Walk. Walk é andar. Lembra de Walking Dead, né? São os mortos andantes. Walk é andar. On lagoon
Lagoon, eu acho que é lagoa, mas vamos confirmar. Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas deve ser quem escreveu o texto. Vamos confirmar. Lembra que lá no início falou, sempre que tiver dúvida procure no dicionário. Então vamos conferir no dicionário. Lagoon é lagoa. E vamos ver como se pronuncia. Então se pronuncia lagoon, né? Então vamos retornar lá. Então é isso mesmo, walking on lagoon, andando na lagoa, que é um texto de Rodrigo de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas, né, porque o lagoa é o nome da lagoa, no caso, né? Lagoa Rodrigo de Freitas. É que nem, por exemplo, Avenida Brasil é o nome da avenida, né? Rua Teresina é o nome da rua. Então o nome da lagoa. O nome da lagoa é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então você não traduz nome de coisas, né? Lagoa Rodrigo de Freitas is a lagoon, é uma lagoa, and e, né? Vamos lá. Lagoa Rodrigo de Freitas is a lagoon, é uma lagoa, and a district, e um bairro, em Rio, no Rio, no caso que está falando do Rio de Janeiro. That is bordered, né? Ela está rodeada, né? Bordered, você lembra assim, bordered, borda. Então é as bordas da lagoa, em borda, em volta, ela está rodeada. By other, por outros, districts, bairros, né? Such é como, such as, como Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Copacabana, Botafogo e Humaitá. Então são bairros que rodeiam o bairro Rodrigo de Freitas, que é onde fica a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? The city, a cidade, attracts a lot of, né? Atrai muitos tourists. Então atrai muitos turistas during the Christmas season, durante a época do Natal. Season é época, né? Ou estação, né? Então a cidade atrai muitos turistas durante a estação, durante a época do Natal, né? The city attracts a lot of tourists during the Christmas season. When a special Christmas, quando um especial de Natal, tree, então quando uma árvore
de Natal especial, né? Lembra que o adjetivo vem antes do substantivo, né? Então, árvore de Natal. Christmas tree. Christmas tree é árvore de Natal. A special Christmas tree é uma especial árvore de Natal. Então, quando uma especial árvore de Natal, which is erected, então, quando essa árvore de Natal é erected, é erigida, é erguida, on a floating, floating é flutuante, então, numa flutuante, platform, platform, plataforma, moves about, que se move sobre, in the lagoon, a lagoa, na lagoa, né? Então, the city attracts a lot of tourists during the Christmas season when a special Christmas tree which is erected on a floating platform moves about in the lagoon. Então a cidade atrai muitos turistas durante a época do Natal, quando uma árvore de Natal especial é erguida numa plataforma flutuante que se move sobre o lago. Tá? Observe então todas essas palavras que você está aí aprendendo palavras novas, ok? Então, voltando aqui. The lagoon, a lagoa. Offer, oferece. Various tourists entertainment. Vários entretenimentos turísticos ou para os turistas. Like nightclubs, como clubes noturnos. Bars, bares. Restaurants, restaurantes. Hotels, hotéis. Olha as palavras cognatas aqui. Lagoon é uma palavra cognata, lagoa. Various é uma palavra cognata, várias. Tourists é uma palavra cognata, turistas. Night é noite. Clubs é uma palavra cognata, clube. Bars é uma palavra cognata, bares. Restaurants é uma palavra cognata, restaurantes. Hotels é uma palavra cognata, hotéis. And e mainly it is headquarters of the soccer team Flamengo. Mainly, eu acho que significa, depois nós vamos confirmar, além do que, e além do que, e também, né? E também seria into. Mainly, eu acho que é e ainda, ou e, né? É o headquarters, é o quartel-general, né? É a base, quartel-general of the soccer, soccer é futebol, team é time, então do time de futebol Flamengo, né? Então é ainda o quartel-general do time de futebol Flamengo. Então, lembra que lá falou que sempre que a gente tiver dúvida pra gente dar uma olhadinha no dicionário. Então vamos dar uma olhadinha no dicionário para ver, né, o que significa mainly. Principalmente, né? Então, principalmente. Vamos ouvir. Mainly, principalmente, né? Pode ser sobretudo,
primariamente. Além disso, né, tem várias traduções, né? Mas a principal tradução é essa daqui. Então, and mainly, e também, principalmente, é onde fica a base principal do Clube do Flamengo, né? There are aqui, existem number of free sport courts, um número gratuito de esportes courts. Courts, por exemplo, eu não sei o que é. Vamos consultar no nosso querido Google Translator. Courts. Tom R. Tribunais. Deve ter outros significados, né? Deve ser tipo assim, deve ser áreas, né, áreas para prática de esporte livres, né? Pelo sentido da frase, assim, deve ser isso. Então vamos lá, porque a tradução não está muito correta, não. Courts de cortes, né? Tem a corte do tribunal, né? Sim, mas aqui não é o caso. Aqui a corte é como se fosse uma arena, deve ser arenas. Então, there are number of free sports courts. Então, existe um número de arenas esportivas gratuitas, né? Bicycle, bicicletas, and jogger lanes, né? Joggers lanes, deve ser lonas para jogos, né? Vamos ver o que é, porque eu também não sei. Vamos consultar o Google Translator. Joggers lanes. Pistas de correr. Tá. Então, there are. Então, voltando a traduzir esse parágrafo aqui, que tem algumas palavrinhas que nós não conhecemos. Existe um número de arenas de esporte gratuitas, como bicicletas, pistas de correr. A number of playgrounds for children, um número de playgrounds, né, áreas de brincar para crianças. Em gourmet food quiosques e quiosques de comida gourmet, né? Food é comida, gourmet é
refeição, né? Quiosque são aqueles barzinhos, né? Tipo quiosques, né? Along, ao longo, né? Which sports facilities, né? Junto das áreas de esportes. For jogging, para corrida. Cycling, né? Ciclismo. Horseback riding, horse é cavalo, então deve ser arena para corrida de cavalo. Roller skating, pista de skate. Voleibol, vôlei. Basquetebol, basquete. Soccer, futebol. Tênis, and nautical sports, esportes náuticos, né, como canoagem, por exemplo. Então, é uma arena com inúmeras áreas de esporte gratuito, né, que você pode chegar lá e você chega lá e encontra várias áreas de esporte gratuitas, né? Tem bicicletas, tem áreas de jogos, tem playgrounds para crianças, tem quiosques para você comer, né? Tudo próximo a áreas para corrida, para ciclismo, para passeio de cavalo, pistas de skate, áreas de vôlei, de basquete, de futebol, de tênis e de esportes náuticos, como por exemplo canoagem, né? Então é basicamente isso que o texto diz, né? Você vê que mesmo com algumas palavras que a gente não compreende muito bem, né, e mesmo o tradutor não conseguindo traduzir elas muito bem, né, dá pra gente entender pelo sentido do texto, né? E aí aqui embaixo está marcado aqui que não é necessário você fazer, mas é um exercício de interpretação de texto, no caso, né? Se está marcado aqui porque não cai, mas vamos só preencher aqui rapidamente, né? Então, Rodrigo de Freitas, né? Aqui nós colocaríamos, né? Aqui nós escrevemos Rodrigo de Freitas, né? É um descrito no com base no texto sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, complete as frases com is there, are there, there is, there are, there isn't ou there aren't. Então, né, um distrito no Rio chamado Rodrigo de Freitas. Então, existe um distrito no Rio chamado Rodrigo de Freitas. Então, existe um distrito, está no singular. Então, there is a district in Rio named, chamada, named é chamada, Rodrigo de Freitas Lagoon, né? Então, aqui você colocaria there is. Na B, any playgrounds, só que observe que tem uma interrogação aqui. Então, any playgrounds for children in the lagoon. Então, alguns parques para crianças na lagoa. Então, existem alguns parques para crianças na lagoa. Então, o que nós colocaríamos aqui? Nós colocaríamos, né, existem, seria there are, mas como está no
interrogativo, are there, né? Então, existem alguns parques para crianças na lagoa? E nós responderíamos yes, there are, que é o contrário, né? Interrogativa sempre vai ser o contrário da afirmativa, né? Aqui como é singular, there is a district in Rio named Rodrigo de Freitas Lagoon. Na letra C, many sport facilities, muitas coisas esportivas em Rodrigo de Freitas Lagoon, na lagoa de Rodrigo de Freitas. Então, many, muitas. Então, existem. Então, existem, there are. Existem muitas coisas de esporte na Lagoa Rodrigo de Freitas. There are. Outra afirmativa. Two headquarters of the soccer team Flamengo. Então, existem duas, né? Então, mais uma vez, there are. Existem dois quartéis do time de futebol Flamengo. An airport, na letra E, an airport, um aeroporto na Rodrigo de Freitas Lagoon. Existe um aeroporto, né? Ó, a interrogação aqui. Existe um aeroporto na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, vamos trocar o verbo. É is. Is there an airport? Né? Existe um aeroporto na Rodrigo de Freitas Lagoon? No. Então, seria is there, só que com not, porque está dizendo no. Is not there. Né? Ou você poderia colocar isn't there. Ok? Então, qualquer das duas você poderia botar aqui. Tá? Na verdade, aqui também, todas elas você poderia botar. Tanto... Todas não, né? Qual que você não poderia contrair aqui? Ó. Aqui você não... lembra que no final de frase nunca pode contrair. Então... Mas aqui pode porque você está contraindo not. Então, no isn't there. Aqui pode. Tá? Aqui também poderia. Ficaria there is a district in Rio. Aqui não poderia. Aqui não poderia. Aqui não poderia. There are nunca pode. Então, aqui também não poderia. Né? Então, os únicos que poderiam seriam esse e esse. Esse não poderia porque está no final da frase. Esses não poderiam porque there are nunca contrai. E esse não pode porque ele está na interrogativa, então não tem como. Tá? Então, se cair, provavelmente não vai cair porque está dizendo ali que não cai. Mas se cair um texto para interpretar a interpretação de texto, você vai ler o texto e vai interpretar ele. Retire do texto as seguintes frases, no 2 ali. Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa e um bairro do Rio.
Aí é para tirar essa frase do texto. Está logo aqui no início, né? Lagoa Rodrigo de Freitas is a lagoon and a district in Rio. Pronto, retiramos aqui no texto. A cidade atrai muitos turistas durante a época do Natal. Aqui, ó. The city attracts a lot of tourists during the Christmas season. Uma árvore de Natal que é levantada sobre uma plataforma flutuante. A special Christmas tree which is erected on a floating platform moves about the lagoon. A lagoa oferece a vários turistas entretenimentos como clubes noturnos, bares, restaurantes, hotéis, né? Então, tá aqui, ó. The lagoon offer various tourist entertainment like nightclubs, bars, restaurants, hotels, né? E por fim, há inúmeras quadras de esporte grátis. Ó a tradução boa aqui que nós estávamos procurando. There are a number of free sport courts. Courts então é quadras. Há um número, a number pode ser números ou várias. There are number, há várias quadras de esporte grátis, né? Há inúmeras ou há várias quadras de esporte grátis. E aí nós temos aqui agora alguns exercícios, né? Esses exercícios eu vou deixar para você fazer, né? Tem o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4 e o exercício 5. E aí depois nós passamos para a próxima matéria. Então eu vou terminar essa aula aqui agora. Depois você vai fazer esses exercícios aqui no caderno. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E depois eu vou gravar uma outra aula com a correção dessa primeira parte de exercícios. Então, faça os exercícios e depois, né, corrigiremos na próxima aula.